bem-vindos! Esse é o nosso vídeo de estreia, Lactobacillus morphus, tá? Meu nome é Leandro, o objetivo aqui desse canal e também, obviamente, desse vídeo é a gente poder fazer alguma análise de algumas questões importantes, questões atuais, com um mínimo de aprofundamento, um mínimo de análise técnica, especificamente jurídica, né? Para que a gente não fique só com opiniões tiradas do bolso e tiradas do nada, né? Que é o que mais tem. Essas opiniões, esses compartilhamentos constantes de Twitter e tal. Basta alguém colocar uma frase de efeito, uma frase bem colocadinha tal no Twitter, sem fundamento nenhum. Isso é retweetado e aí a gente começa a ter argumentos vazios, rasos. Então a gente quer, né, trabalhar com um pouco mais de técnica, tá? Sobre alguns assuntos, tal, sobre algumas coisas. Minha formação, obviamente, é em direito, tá? E a gente quer fazer essa análise minimamente mais detida. A gente vai parar para ficar lendo tudo com mínimo detalhe, tá? Mas eu quero pelo menos dar um mínimo de consistência às opiniões que eu trago aqui. Por que é opinativo? Claro que é, pô. O canal é meu, a opinião é minha, né? Agora, parece que o timing foi excelente, porque essa estreia agora calha de ser justamente no momento em que sai a denúncia contra Glenn Greenwald. Tá? A denúncia foi feita no dia 21 de janeiro de 2020, ontem, né, pelo procurador federal Wellington Divino Marques de Oliveira. Eu nem vou parar para discutir aqui, né, todo o passado desse procurador, que eu fui até analisar, fazer o levantamento, né, de quem é, de onde veio, o que o orienta. Porque depois que eu vi a denúncia, né, depois que eu li a denúncia, eu realmente fiquei muito preocupado. Falei, quem é esse sujeito? Como ele é procurador federal, pelo amor de Deus, né? Não é ignorância às vezes, não, sabe? Você percebe que ali na denúncia tem má fé, ele se contradiz, ele mesmo diz que não existe algo que ele diz que existe. É terrível, a gente vai dar uma analisada aqui. Eu vou ler alguns trechos pequenos da denúncia, aquilo que é principal, tá bom? Mas antes, situando aí a história, todo mundo está familiarizado com o que aconteceu, né? Em relação a Vaza Jato. Ano passado, em 2019, começaram a vir à tona em junho, de maio para junho, os diálogos, né, vazados no Telegram. Tá? Sempre ficou muito evidente, isso que eu ainda estou curioso com essa situação, essa questão dos hackers, porque sempre ficou muito evidente em todos os vazamentos de que os vazamentos feitos pelo Intercept eram todos da conta do Telegram de Deltan Dallagnol. Todos. Não tem nenhum feito de ninguém. Aí depois surge aquela história de que foram hackeados fulano, beltrano, cicrano. Mas eu achei muito estranho. Confesso que quando os hackers foram presos, né, lembrando que antes disso o discurso era de que olha, Glenn tá tendo apoio da Rússia, foram hackers russos que fugiram, etc. Olha, tanta baboseira, né? E aí, obviamente, depois foram presos os hackers de Araraquara. Por que eu sei, né, a despeito de eu não confiar plenamente nesse Ministério Público, nessa Polícia Federal que está aí, mas porque a gente sabe que realmente foram eles que passaram as mensagens para Glenn, tá? Porque, antes de tudo, a própria Manuela Dávila afirmou e admitiu, dizendo não, eles me pediram o telefone de Glenn e eu passei. Então isso para mim já tira de qualquer dúvida que realmente houve esse contato, que eles municiaram Glenn, tá bom? Uma coisa que a gente tem que analisar aqui é o seguinte, quando a gente for analisar a denúncia, a gente tem que perceber o seguinte: se eles estão dizendo que tem uma determinada fala, que Glenn falou isso, que Glenn disse, etc., corta essa parte. Então, Manuela Dávila realmente fez, né, essa intermediação e aí tirou a suspeita de que esses seriam realmente os hackers. Bom, aí o que aconteceu? Em julho, dia 10 de julho de 2019, a Rede de Sustentabilidade entra com uma ação. O Partido Rede entra com uma ação no STF, uma ADPF, tombada sob o número 601. Para quem não estava muito familiarizado, o que é uma DPF? A DPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, é uma ação para obter do STF
a declaração da inconstitucionalidade de algum ato que não seja uma lei federal, enfim, uma lei. Alguns atos normativos e algumas hipóteses, né, estão previstas para serem objeto de adesões declaratórias de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, tá? É uma forma de você colocar nas mãos do STF para ele analisar o controle concentrado de constitucionalidade. Só que quando não for cabível uma ADIM, né? Ou seja, quando a lei é anterior à Constituição, quando existem outras hipóteses que não são propriamente leis, são atos, etc., lei municipal, o que é que você faz? Usa uma ADPF, tá? Ação declaratória, ação de descumprimento de preceito fundamental. E foi isso que a rede fez, pedindo que as investigações, né, não alcançassem Glenn. Por quê? E era uma preocupação válida e legítima, tá? Ainda que ele eventualmente tenha cometido algum crime, a gente não sabe, tem aquela dúvida e tudo mais. O que se sabe é que, de qualquer sorte, existia uma ameaça contra ele. Porque grupos da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, grupos que ele denunciou, ou pessoas próximas a quem ele denunciou, poderiam se valer da prisão de algum hacker, alguma coisa, para criar indícios, enfim, forçar uma quebra de sigilo telefônico, principalmente, de e-mails, etc, etc, né? Além de bancária, mas isso eu acho que é menos preocupante, para conseguir, a partir disso, devassar a vida dele. E para um jornalista, essa é a pior coisa que existe, tá? Você ter devassado, mas Leandro, vamos ser franco, isso é objeto de sigilo. A Polícia Federal poderia investigar e tudo mais, mas isso ficaria sob sigilo. Bom, quem acredita nisso é um tanto ingênuo, né? É só ver o que Moro fez na maior cara dura quando divulgou os áudios de Dilma com Lula. Áudios que ele não poderia ter interceptado, que uma vez interceptado ele deveria ter destruído, e que inclusive em qualquer outro lugar do mundo ele estaria preso. Dependendo do lugar do mundo, até condenado à morte. Nos Estados Unidos, que todo mundo aprecia, todo mundo, os eleitores aí de Bolsonaro, né? Tanto prego nos Estados Unidos. Vamos ser francos, isso é crime dos mais graves que se pode cometer lá nos Estados Unidos, tá? É punível, no caso, com prisão. Ele com certeza estaria preso, Moro, se fosse nos Estados Unidos, mas nem dúvida. Nem dúvida. Porque não só ele interceptou, como ele mesmo depois, deliberadamente, abriu isso, sabendo que é errado, e não teve consequência nenhuma, né? Então a gente sabe que era perigoso. A rede moveu a ação, e o que é que o ministro Omar Mendes fez em 7 de agosto? Deu uma liminar, né, uma cautelar, para que fosse vetado qualquer ato que visasse investigar ou de qualquer modo responsabilizar Glenn Greenwald. Isso inclusive foi desrespeitado aqui, porque houve a denúncia, e aí o procurador, na maior cara de pau, tem um dado muito que ele coloca em caixa alta, eu vou ler isso depois, que é muito bonito, é muita cara de pau, é muito cretino da parte dele. Ele coloca que não houve violação, porque não houve investigação. Sim, mas eles ouviram, porque o áudio já tinha sido captado e estavam averiguando a conduta criminosa de Luiz Molição. Pois é, mas vamos ser francos, quando ele faz isso, depois ele oferece denúncia. A denúncia é uma forma de responsabilizar, pelo amor de Deus, né? Sem contar que, obviamente, você me perdoe, eu vou ter que botar o óculos, porque como daqui a pouco eu vou fazer a leitura de alguns trechos, né? É óbvio que quando ele oferece a denúncia, ele está violando essa decisão e ainda está contrariando o próprio relatório da Polícia Federal, né? É importante que a gente analisar que a Polícia Federal fez um relatório analisando, né, analisando o inquérito, né, fez o inquérito, e do inquérito saiu o relatório final analisando também esse áudio, no qual o delegado Luiz Flávio Zampronha diz explicitamente o seguinte:
Pelas evidências obtidas até o momento, não é possível identificar a participação moral e material do jornalista Glenn Greenwald nos crimes investigados. Do mesmo modo, em relação ao crime de receptação, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a configuração do tipo penal, o objeto material do crime deve possuir valor econômico intrínseco, o que não é verificado no caso. E isso é importante, porque muita gente vai ter dito, mas ele se beneficiou disso. Sim, mas para ver a caracterização do crime decorrente dessa receptação, precisaria haver valor econômico intrínseco. Isso é um entendimento pacificado. E aí vamos mudar o entendimento agora só porque é contra esse jornalista que está incomodando determinadas figuras, né? Francamente, eu não acho que isso seja uma perseguição por conta de Bolsonaro, né, Bolsovaldo. Eu acho que isso é claramente uma perseguição porque ele está mexendo com o Moro, com o MPF. E existe um corporativismo forte lá, né? Claro. Tá? Assim como as pessoas vão dizer, existe o corporativismo da mídia. Olha, talvez até tenha. Mas eu acho engraçado que quando você fala isso, querido, você está dizendo, existe então também uma, óbvio, existe também uma do MPF. Claro. Quer dizer, então que só é corporativista a mídia. Veja, a mídia com pessoas que às vezes são concorrentes entre si, são mais corporativistas do que procuradores federais que não competem entre si. Estranho, não é não? Eu gosto desses argumentos, adoro, porque eles são, né, além de hipócritas, eles são contraditórios em si, né? Bom, e aí a denúncia tem alguns problemas. Qual é o maior problema, tá? Ele se baseia apenas exclusivamente num único áudio. Pronto. Então ele diz que esse áudio provaria que Glenn teve a participação direta, orientando e participando da execução, né? Dando dicas, instruções, ordens, etc. Só que isso não é verificado em momento nenhum, né? A primeira menção desse áudio na denúncia está nas páginas 47 e 48, quando ele diz que Luiz Molição afirmou ter enviado a mensagem às 2 horas do dia 24 de julho de 2019 para Glenn Greenwald, comunicando sobre a prisão de Walter Delgatti. Só avisando, prenderam mesmo o menino, fiquem off isso. E aí o próprio Molição diz que não recebeu nenhuma resposta de Glenn Greenwald, só que ele recebeu, depois de 48 minutos, um e-mail, tá? Do próprio e-mail que eles usavam lá, que ele identificou, né? Ele sabia que era de um parceiro dele, que era Thiago. Então não tem nada a ver com Glenn, tá? O único áudio que eles têm onde se baseia a denúncia é um áudio anterior, tá bom? E nesse áudio, o que é que está colocando? Bom, o que é que o procurador diz expressamente? Que o jornalista, e aí eu cito, o jornalista Glenn Greenwald, de forma livre, consciente e voluntária, auxiliou, incentivou e orientou de maneira direta o grupo criminoso durante a prática delitiva, agindo como garantidor do grupo, obtendo vantagem financeira com a conduta aqui descrita. Não sei qual diretamente, né? Mas tudo bem. Como o delegado já disse, não houve vantagem direta. A vantagem indireta, digamos assim. E aí ele segue na denúncia dele, se baseando nesse áudio, o único áudio existente, dizendo, fazendo a distinção entre o que seria uma conduta adequada de quem usa a fonte, né, e de uma conduta ilícita, criminosa, que seria, segundo ele, a de Glenn. Tá? Dizendo que só é considerado sigilo de fonte uma conduta adequada se você apenas obtém aquilo que foi produto de um crime depois de cessado o crime e pronto. E dizendo que não foi o caso dele, tá bom? E aí, isso é muito interessante, porque, vamos lá, tá? Primeiro, que essa alegação dele, do procurador, de que teria havido um incentivo na prática e uma orientação é depois desmentida pelo próprio procurador. Sim, o procurador desmente isso. E a despeito do procurador falar isso, ele prossegue para algumas páginas depois se contradizer, se negar, como a gente vai ver. Por quê? Ele traz logo abaixo dessa afirmação o primeiro trecho do diálogo, né, transcrito, em que, na verdade, Molição está o tempo inteiro
falando da repercussão na mídia, de que agora algumas pessoas do MBL, de Danilo Gentili, que tinham sido hackeadas em 2018 por esse mesmo grupo, tá? E agora estariam falando que estariam sendo invadidos só agora e tudo mais. E aí Glenn só pergunta, quer dizer, Glenn não orienta, não dá nada, não diz nada. Eles ficam, Molição o tempo inteiro pede orientação o que fazer e Glenn não diz nada. Glenn só pergunta, é possível que eles estejam sendo hackeados por outra pessoa? E Molição diz, é bem provável até. Aí ele indaga, bom, o que é que eu posso... eles não devem saber de quem é quem está com com os diálogos e as mensagens, né, que foram capturadas pelo hackeamento, pelo phishing, mas também ele o tempo inteiro ele mostra a perplexidade, ele está perplexo por não entender por que estariam dizendo que, ou mentindo, né, porque estariam mentindo que essas dizendo que são recentes invasões de dispositivos que na verdade tinha acontecido mais de um ano antes, né? Ou se na verdade realmente agora estaria havendo novas invasões a esses dispositivos do MBL, Danilo Gentili, etc. E aí o que o procurador faz? Ele diz, as falas identificadas em vermelho demonstram alguns elementos importantes, a saber, o grupo efetuou a invasão de dispositivos informáticos de diversas pessoas, como Danilo Gentili, Fernando Holliday e outros integrantes do MBL, ainda no 2018. E B, né, as palavras do procurador, Glenn Greenwald recebeu material hackeado das contas pertencente, tá, tudo isso é erro de digitação deles, ao procurador da República Deltan Dallagnol. Sabia que o grupo não havia encerrado a atividade criminosa e permanecia realizando condutas de invasões de dispositivos informáticos e monitoramento ilegal de comunicações e buscou criar uma narrativa de proteção à fonte que incentivou a continuidade delitiva. Ou seja, o incentivo de Glenn seria dizer, olha amigos, meus queridos, de minha parte, eu não vou contar nada. Porra! Quer dizer, então toda vez que eu chegar e disser assim, não vou fazer nada. Então imagine, todo mundo presencia um crime e não denuncia, é cúmplice. E é incentivador. Veja, eu não vou discutir moralmente se há incentivo, se não há, o que deveria acontecer ou não. Mas isso é incrível. Duas coisas. Primeiro, que nos casos em geral, se eu vejo qualquer tipo de crime e não faço a denúncia, tá no meio, eu não sou criminoso junto com a pessoa. Pode ser moralmente errado, mas juridicamente não é um problema. Segundo ponto, quando se trata de jornalista é mais complicado, né? E advogado idem, que é o meu caso, porque imagine, eu não atuo, eu não advogo nessa área especificamente, né, na área penal, eu advogo mais na área empresarial, civil, mas imagine que toda vez que alguém chega para mim e conta algo e que eu verifico que tem alguma ilicitude, tô lá analisando toda a parte da contabilidade de uma empresa. Imagina, contador também. Aí verifico a existência de algum tipo de caixa 2 fraude, eu sou obrigado a denunciar automaticamente? Não. Eu inclusive nem posso, é infração se eu parar e denunciar, porque isso foi confiado a mim sob sigilo, tá? Ainda que eu diga eu não vou pegar esse caso porque não compactuo, eu não posso denunciar. Jornalista, como é que jornalista viveria se toda vez que ele recebe algo ele diz, não, você está cometendo um crime, então agora eu preciso lhe denunciar. Gente, não haveria jornalismo. E é que esse povo vive, né? Que coisa. E o pior é que, vendo que o diálogo capturado no áudio não era suficiente, a figura, né, essa figuraça desse procurador, ele ainda dá uma de doido e diz que na continuação da conversa existe uma aparente confusão entre os interlocutores, porque Molição, né, o hacker, é claro ao indicar que quer saber a opinião do jornalista quanto a realizar o download das mensagens salvas nas nuvens de contas do Telegram. E aí, como o Glenn Greenwald não responde tal, ele prefere se omitir em relação a isso, aí o hacker, desculpe, o procurador vai dizer que na verdade é porque Glenn não entendeu. Como assim? Quer dizer que se entendesse, ele, né, diria, olha qual é a continuação do diálogo que o procurador apresenta. De Glenn Greenwald. Mas nós não vamos oferecer disso. Nós vamos baixar isso para esse encontro. Mas nós precisamos manter isso. Mas você está perguntando se você deve fazer? Aí Molição responde, não, é que a gente não quer chegar a prejudicá-lo de alguma forma, mas a gente pede a sua opinião.
E Glenn pergunta, sobre mais exatamente o quê? Aí Morrison diz, sobre puxar, né, a todas essas pessoas nesse final de semana para já manter as conversas salvas que a gente tiver, ou esperar. Porque as chances de assim que você liberar a notícia, todo mundo, todos eles que têm as conversas antigas, que possam ter alguma coisa, eles vão apagar. E aí, Glenn diz, pô, o cara tá querendo, né, me perguntar se ele deve delinquir, não delinquir. Não vou me manifestar, que não é problema. Não, gente, eu não posso falar se você deve ou não deve, pelo amor de Deus. E ele diz isso logo em seguida. Mas aí qual é a conclusão? É uma piada isso. Qual é a conclusão do procurador? De que, olha, e eu cito o procurador, nesse momento, Glenn Greenwald mostra-se cauteloso em suas palavras, pois sabe que a conduta que está praticando é irregular e que o crime praticado pela organização criminosa ainda está em curso, sendo que não responde de maneira direta à questão levantada por Morrison. Greenwald então indica que o grupo criminoso deve apagar as mensagens que já foram repassadas para o jornalista, de forma a não ligá-los ao material ilícito, caracterizando clara conduta de participação auxiliar do delito, buscando subverter a ideia de proteção à fonte jornalística e uma imunidade para orientação de criminosos. Gente, mas é dizer, destrua as mensagens, eu não quero vínculo, ou não fale com mais ninguém. Imagine se toda vez que certamente os jornalistas sempre falam, não conte isso para mais ninguém. Pronto, pediu sigilo. Você tem anotação? Tem. Deixe comigo ou então destrua. Toda vez que um jornalista faz isso é crime, meu amigo, com Lu, é formação de quadrilha, realmente tá. Não vai sobrar um jornalista solto, né? Porque esse procurador eu não sei não. E aí, óbvio, e ele cita, transcreve mais uma parte do diálogo que justamente mostra que Glenn disse, não quero saber de nada disso. Depois daquela parte em que Morrison efetivamente explica qual é a orientação que ele quer de Glenn, Glenn responde. Entendi. Então nós temos. Vou explicar. Como jornalistas, e obviamente eu preciso tomar cuidado com tudo que estou falando sobre esse assunto. Como jornalistas, nós temos uma obrigação ética para corrigir nossa fonte. Sim, responde Morrison. E aí Glenn continua. Isso é nossa obrigação. Então nós não podemos fazer nada que pode criar um risco que eles podem descobrir a identidade de nossa fonte. Então, para a gente, nós vamos, como eu disse, nós não podemos apagar todas as conversas porque precisamos manter, mas vamos ter uma cópia num lugar muito seguro. E se precisamos, mas para vocês, nós já salvamos todos, nós já recebemos todos. Eu acho que não tem nenhum propósito, nenhum motivo para vocês manter nada, entendeu? Mas isso é sua escolha. Mas estou falando e isso não vai prejudicar nada que estamos fazendo se você apaga. E aí, Morrison quer mais informações. Sim, não era mais uma opinião que a gente queria mesmo, pra gente fazer mais pra frente. E aí, Glenn Greenwald fala o que isenta ele totalmente. Sim, é difícil porque eu não posso te dar conselho, mas eu tenho obrigação para proteger meu fonte. E essa obrigação é uma obrigação para mim que é muito séria, muito grave. E nós vamos fazer tudo para fazer isso, entendeu? Né? E aí ele segue conforme tal, ele fica o tempo inteiro perguntando. E Glenn não fala. Glenn diz, eu não vou dizer o que vocês têm que fazer ou não fazer. Não é problema meu. E não é essa a conduta, a postura? Quer dizer, então ele mesmo, concluindo, qual é o resumo que fica evidente disso? O procurador diz, olha, ele orientou, ele, além de orientar, ele incentivou. Como é que ele orientou? Bom, na verdade ele orientou não orientando, porque quando ele percebeu que o grupo estava querendo orientação do que fazer, ele foi cauteloso e não disse nada, disse que não podia dar conselhos. Isso é o que o próprio procurador disse. E aí, o que é o incentivo? Não, incentivo, que ele incentivou a prática delituosa por dizer que ia resguardar a fonte e pedir que eles apagassem, sugerir que eles apagassem. Gente, é claro, óbvio, ele quer ser fonte exclusiva. Tem nada a ver com a questão de prática de um crime ou de outro. Ele quer que isso não seja passado para mais ninguém, ele quer ser fonte exclusiva disso, né? Pelo amor de Deus, tá? Então,
né? E aí ele conclui pedindo, e isso é talvez um absurdo que juridicamente, né, não é de lógica, que o procurador comete quando ele pede que sejam todos os 7 réus condenados nos termos, desculpe, 7 indiciados, condenados nos termos do artigo 29 e tal do Código Penal, que fala sobre participação, né, quem é partícipe, quem é coautor de crime, tá? Por praticarem, possibilitarem e concorrerem para a consumação de 126 condutas tipificadas no artigo 10 da Lei 9.296 de 96. Essa conduta é a de invasão de dispositivo informático alheio na forma qualificada, tá? O que é que diz esse artigo? Esse artigo diz: constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, promover escuta ambiental, quebrar segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Ou seja, todo mundo que foi hackeado. Ele colocou na conta de Glenn por ter recebido. Ainda que Glenn tivesse dito sim, sim, faça e invada aí esse final de semana, o que ele estaria fazendo era sendo cúmplice, nesse caso, das invasões promovidas no final de semana que Molição lá falou com Glenn. Não poderia ser considerado cúmplice de todo o resto. Mas nem isso ele fez, como o próprio procurador admite. Tá? E ainda também a condenação de todos eles, incluindo Glenn, por possibilitar praticar ou concorrer nas condutas tipificadas, né? 176 vezes nas condutas tipificadas, o artigo 154A, parágrafo 3º, que é a interceptação ilegal de comunicação telemáticas, tá? Ou seja, por utilizar, etc. Então, o que é que diz o artigo 154? Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação, indevido de mecanismos, etc. Ou de algum modo participar disso. E, né, pede aumento de pena. E aí, ele ainda pede a condenação de Glenn Greenwald, só nesse caso Glenn e Luiz Molição, tá? Pela formação de associação criminosa nos termos do artigo 288 do Código Penal, que exige 3 pessoas. Ele pede a condenação de 2 por formação de quadrilha. Que maravilha, né? Assim, é um negócio absolutamente esdrúxulo. E aí não tem como achar que não há uma perseguição, né? Porque está muito, muito evidente tudo isso. Muito evidente. Eu acho que não tem mais o que se discutir. Você pode concordar, pode discordar, enfim, achar que Glenn deveria ter feito, não deveria ter feito, mas dizer que isso é crime, dizer que ele cometeu um crime pela participação é muito, muito, muito sem noção. Totalmente sem noção, descabido, tá? E aí fica para analisar. A indagação que fica agora é: caberia a esse infeliz desse procurador ser enquadrado na lei de abuso de autoridade? Eu acredito que sim, porque está evidente de que foi uma denúncia feita de má fé, tá? Quando ele tenta incluir Glenn Greenwald, é uma forma de pressionar e mostrar que o judiciário e o Ministério Público vai ser usado como forma de perseguição aos jornalistas de quem eles discordam. Tá? Isso para mim está muito claro. Eu quero crer que o juiz, diante dessa inépcia, dessa contradição própria na própria denúncia, vai, né, indeferir. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu espero, mas não garanto e não tenho tanta confiança, porque a gente bem sabe como é que anda o judiciário hoje em dia, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês comentem aí, digam o que vocês acharam. Faltou eu falar alguma coisa? O que é que vocês acham da denúncia? Sempre leiam, gente. Se tiverem alguma dúvida e tudo mais, olha, meu canal vai estar aberto para vocês poderem, sempre que tiver dúvida na análise jurídica de qualquer coisa que está acontecendo na política do nosso país, pode mandar as dúvidas e tudo mais, tá? Só não fique fazendo comentários e tirando opiniões a partir de tweets e coisas assim, tá? Pelo amor de Deus, tá? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like. Eu não estou monetizando o vídeo, mas eu descobri que like ajuda a
dar relevância. Comente também, porque ajuda a dar relevância ao vídeo para que ele possa ser sugerido para outras pessoas, né? Se inscreve no canal, ativa a notificação e compartilha esse vídeo também por outros meios, por WhatsApp, por Twitter, o que quer que seja, para que isso possa, né, para que a gente possa começar a criar uma cultura de analisar um pouco melhor as coisas, para não ficar esse negócio assim, eu ouvi dizer, o cara tá dizendo aqui da boca dele. Não, a gente diz aqui com base no que a gente lê e lê algumas coisas para vocês também, tá? Não vai ficar só querendo que vocês confiem exclusivamente na palavra de ninguém, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, na semana que vem.